livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, diga comigo, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido, diga descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, fala comigo, pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Fecha a sua Bíblia, curva a tua cabeça neste momento, vamos fazer uma breve oração. Pai, eis a tua palavra, e a tua palavra tem poder de transformar a nossa vida essa noite. Que nesta noite nós possamos sair daqui para vivermos o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Fala conosco aquilo que precisamos, porque é isso que transforma o nosso ser, a nossa realidade. Fica conosco, fale conosco, e nós te daremos todo louvor, toda adoração, e todos os santos digam amém. Antes de assentar, fala para o seu irmão, diga: o Deus das oportunidades está aqui essa noite. Quem crê aí, dá um glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, para nós entendermos a razão porque Jonas fugiu do chamado, fugiu do compromisso que o Senhor tinha para ele de pregar a palavra em Nínive, e Jonas foge para Tarsis, nós precisamos entender por que Jonas ele vai fugir de Nínive e vai para Tarsis. Os ninivitas, os habitantes de Nínive, eram homens cruéis, eles eram conhecidos pela sua maldade, eles eram conhecidos pela tamanha crueldade, e principalmente acerca dos profetas. Este era o povo de Nínive, assassinos de profetas. O texto vai falar, e o pai de Jonas chamava Amitai, ele era um profeta, e segundo o historiador Flávio Joséfos, na história dos Hebreus, ele vai apontar dizendo que Amitai, profeta, que serviu no reino de Jeroboão II, foi assassinado por esses homens cruéis. E o nível de crueldade dos habitantes de Nínive era muito grande. Você vai entender o motivo então pelo qual Jonas resolve fugir do chamado que o Senhor tinha para ele. Eles maltratavam profetas, eles derramavam sangue de profetas, eles cortavam os pés do profeta para que eles não pudessem proclamar a palavra, eles cortavam a cabeça dos profetas, eles cortavam narizes, vazavam os olhos dos profetas, cortavam as mãos dos profetas, cerravam os profetas ao meio. Este era o nível de crueldade dos habitantes de Nínive. Jogavam óleo sobre o corpo dos profetas, e muitos relatos dizem que eles arrancavam as peles, a pele do corpo dos profetas. Este era o nível da crueldade desse povo, era terrível a malignidade, a maldade no coração desse povo. Então Jonas ele vai fugir do chamado comissionado por Deus acerca da vida dele por causa disso. Jonas tem dentro dele um sentimento de vingança. Jonas tem dentro dele um sentimento de vingança a nível nacional, porque o sangue do seu pai foi derramado, sangue de pessoas, de amigos também foi derramado. Então Jonas ele queria fugir, e Deus queria que ele pregasse naquele lugar. Jonas queria fugir daquela terra, e o propósito de Deus para ele naquele lugar era de estabelecer o reino
era de estabelecer a justiça do Senhor consoante a sua misericórdia. E Jonas queria fugir, e Deus querendo que ele estivesse naquele lugar. Então entende, que a misericórdia de Deus é muito maior que a tua misericórdia. A bondade de Deus é muito maior do que a tua bondade. E o amor de Deus é muito maior que o teu amor. Exercer misericórdia com quem tem misericórdia de você, irmãos, é fácil. Vai exercer misericórdia com quem não teve misericórdia de você. Vai exercer bondade com alguém que é bom para você, glória a Deus, é fácil. Agora vai exercer bondade para quem nunca foi bom contigo, com quem nunca estendeu a mão contigo. Assim é a bondade de Deus, ela sobrepõe, ela é infinitamente maior que a nossa bondade. A misericórdia dele é maior do que a nossa misericórdia. O amor dele é muito maior do que o nosso amor. E muitas das vezes as pessoas, elas se frustram nas suas expectativas, como Jonas. Deus entrega para ele uma missão, ele quer fugir dessa missão. Porque não é sobre a bondade dele, não é sobre a sua misericórdia, não é sobre o amor dele, mas é sobre um Deus que é compassivo, um Deus que é justo e um Deus que é misericordioso. Deus entrega para Jonas a missão. E missão não tem a ver com aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Missão tem a ver quando você se entrega nas mãos dele. Isto é missão. Não é aquilo que Deus colocou, mas é aquilo que você diz assim: Deus, eu estou me entregando, eu estou me lançando, então me leve para onde o Senhor quer. Senhor, me conduza aonde o Senhor quer, me leve aonde o Senhor quer. Queridos, para a glória do Senhor, vão completar 7 anos que nós dizemos sim para essa missão, que nós dizemos sim para esta cidade. Tem 7 anos, vai completar 7 anos que nós chegamos aqui. E muita gente dizia para mim assim: você é doido, não vai para aquele lugar é cemitério de profeta. Mas para a glória de Deus, tem 7 anos que nós estamos esvaziando o inferno e enchendo o céu de almas. Tem 7 anos que o nome do Senhor tem sido exaltado neste lugar. Tem 7 anos que eu me entreguei. Missão não é quando você escolhe: eu quero ir para aquela cidade porque ali tem um povo que é próspero. Não. Missão é quando você diz: eis-me aqui, Senhor. A gente chegou para mim: você é doido, não larga o que você tem, não faça isso, não vai para lá. Eu falei: eu me entreguei à missão, me entreguei. Então é o Senhor que conduz, é o Senhor que leva. Muitos disseram: você vai passar necessidade, olha a sua família. Eu disse: aquele que me chamou, que me escolheu, é responsável pelo meu chamado. Aquele que te trouxe aqui essa noite, ele se responsabiliza pela tua chamada. A minha mamãe está ali. Minha mamãe teve um câncer nos ossos e ela estava grávida de mim, isso 40 anos atrás. Ela foi convidada para estar num culto, para ir à igreja do Evangelho Quadrangular, que naquela época tinha o nome de Cruzada Nacional de Evangelização. Ela aceitou, ela foi, e diante do altar de Deus, ela, sabendo de um laudo médico, de um câncer, ela grávida de 8 meses, ela disse: se o Senhor me restaurar, eu entrego esse que está aqui no meu ventre para fazer a tua obra missionária. O que Deus faz permanece para sempre. Fala para o teu irmão: o que Deus faz permanece. Fala para ele: o que Deus faz permanece.
Beth tem 40 anos, mamãe está ali, 75 anos de idade, nunca mais teve câncer. Milagre que Deus fez na vida dela permaneceu. 40 anos atrás ela me entrega no altar de Deus, e 40 anos se passaram, eu estou aqui pregando a palavra do Senhor e declarando: aquele que me chamou tem me sustentado até aqui. Deus só pode te usar, querido, quando você para de usá-lo. A missão que Deus colocou em Jonas foi para levar a mensagem até a cidade de Nínive. Deus disse para Jonas: clama contra aquele povo, contra aqueles que são assassinos de profeta. E Jonas tinha perdido o pai, profeta Amitai. Jonas estava fugindo de algo, ele tinha um sentimento de vingança dentro dele. Ele não queria estabelecer o reino de Deus naquele lugar de sofrimento, porque ali ele chorou, porque ele perdeu amigos, ele perde o seu pai. Levanta a tua mão e recebe esta palavra nessa noite. São em ambientes que você chorou, são em ambientes que você perdeu. Levanta a mão mais alto. Em ambientes que você diz: eu não vou voltar lá mais, porque eu me recordo de muita coisa, ali eu não quero mais passar. Mas você vai voltar e será honrado dessa vez. Eu profetizo na tua vida, continua com a tua mão levantada, a unção de Efraim. Efraim significa: Deus me prosperou na terra da minha aflição, na terra que eu chorei, na terra que eu me lamentei, na terra que eu sofri, Deus me prosperou. Meu irmão, talvez você chorou num determinado lugar, mas você vai passar por lá novamente mais honrado. Você vai voltar naquele lugar para glorificar e testemunhar do amor de Deus e do poder de Deus na tua vida. Jonas comprou uma passagem. Diga: comprou uma passagem. O que Jonas fez? Quem comprou a passagem? Foi Jonas. Deus mandou ele ir para Nínive, e Jonas comprou uma passagem e foi para Tarsis. Ele mesmo comprou uma passagem. Então, quando você decide fazer, meu irmão, a tua rota, é você que paga a tua conta. Quando você decide, nós estamos falando acerca de decisões. Quando você decide a sua rota, é você que paga a tua passagem. Jonas decidiu, Deus disse para ele: eu quero que você vá para Nínive, eu quero te usar naquele lugar. Ele compra uma passagem e ele decide ir para Tarsis. Ele mesmo pagou a sua viagem, ele comprou a passagem, ele mesmo paga. Então entenda algo: quando você faz a tua rota, é você que paga a tua passagem. Mas quando é você dizendo: Deus, eu vou entrar na tua rota, eu vou viver a tua rota, meu irmão, é Deus que vai pagar a passagem. Aonde, querido, Deus ele aponta e você decide: é para lá que eu vou, Senhor. Aonde Deus aponta, meu irmão, Ele com certeza vai pagar a tua conta. Jonas pagou a passagem porque ele decidiu seguir a rota dele. E eu quero declarar, querido, em nome de Jesus: entra na rota de Deus, toma essa decisão. Deus, me conduza, Senhor, a minha decisão vai ser pautada na tua palavra, a minha decisão vai ser pautada na tua luz. E quando isso acontece, meu irmão, é Deus que vai patrocinar, é Deus que vai enviar a providência, é Deus que vai enviar a situação, a condição. Então nesta noite decida: Deus, eu já cansei de tomar decisões erradas, de entrar no ônibus errado, de tomar uma decisão errada, de pagar a conta. Quantos de nós, quantas vezes nós pagamos a conta porque entramos numa rota que Deus não queria que nós estivéssemos nela? Diga para quem está do teu lado, diga para ele: entra na rota de Deus hoje. Fala para ele que Deus vai patrocinar o teu projeto,
Eu vejo Deus patrocinando aqui muitos projetos aqui. Deixa Deus conduzir, deixa Deus conduzir. Foi Deus que conduzia o menino Moisés no cesto de betume, né, no meio do rio Nilo. Deus ia conduzindo, porque quando Deus, meu irmão, Ele decide patrocinar, querido, Ele vai enviar a provisão necessária para você não ser envergonhado. Jonas, ele resolve descer, e quando Jonas, ele toma essa decisão de descer para Tarsis, a vida dele começa a descer. Ele desce para o porto, do porto ele desce para o navio, do navio ele desce para o porão, do porão, olha ele descendo. As decisões erradas nos fazem descer. Ele desce para o porão, do porão ele desce para o mar, e do mar ele desce para o ventre daquele grande peixe. Então aprenda algo nesta manhã, nesta noite. A tua desobediência à voz de Deus faz você descer de nível. Deus disse: vai para Nínive. Então ele resolveu comprar passagem, ele mesmo resolveu pagar a conta. Então Jonas, ele desce para o porto, ele desce para o navio, ele desce para o porão, ele desce para o mar, ele desce para o vento do grande peixe. Por causa da sua decisão errada, a desobediência te faz descer. Mas em nome de Jesus, nós sairemos aqui nessa noite, meu irmão, com decisões assertivas. A tua obediência te promoverá. Alguém pega essa palavra aqui, alguém pega. A tua obediência te promoverá. Quem crê, diga amém. A desobediência remove, mas a obediência te promove. Jonas está dentro do navio. Engraçado que o dono do navio, ele desce, e quando o dono do navio desce, ele encontra Jonas, e Jonas, ele estava dormindo. Como que Jonas estava? Dois homens da Bíblia que estavam dormindo dentro do barco. Primeiro era Jonas, e a tempestade no meio do mar começou por causa dele, mas acabou também por causa dele. O segundo homem que se encontrava dormindo dentro do barco, você conhece muito bem a história, era Jesus. A Bíblia vai dizer que um vento contrário se levantou para afundar o barco que Jesus estava. Era grande o vento que veio para afundar o barco de Jesus. Só que um detalhe: o vento externo não tirava a paz interna que estava dentro do mestre. É por isso que Jesus dormia no meio da tempestade, porque a tempestade externa não tirava a paz que excede o entendimento que estava dentro de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que tem uma tempestade externa que está tentando tirar a tua paz, mas não vai tirar a tua paz, porque você está do lado de dentro, e quem está contigo no barco é especialista em acalmar a tempestade. Vem comigo aqui. A tempestade, ela não começou por causa de Jesus. Jesus estava atravessando o lago para chegar em Genezaré, aldeia dos Gadarenos. Jesus iria libertar um homem. O inimigo, o Satanás, ele levanta e produz uma grande ventania, uma tempestade para afundar o barco. Fala para o teu irmão: você vai chegar do outro lado. Fala para ele. Profetizo na tua vida: você vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Os discípulos apavorados, pensando que iriam morrer naquela noite, diante daquela tempestade, eles acordam Jesus: Jesus, o Senhor não está percebendo, nós vamos morrer diante dessa tempestade. Jesus se levanta, e a Bíblia diz que Jesus estende as mãos, e Jesus repreendeu aquela ventania. Observe, o texto deixa escapar. Todas as vezes que Jesus, ele usa o verbo repreender, ele refere-se a demônios, porque quem estava por trás daquela ventania era o diabo. Então entenda, querido, aquele vento não começou por causa de Jesus, aquele vento contrário não começou por causa dele, mas terminou por causa dele. Tem um monte de vento contrário, talvez balançando o teu barco, balançando a tua estrutura familiar, a tua estrutura emocional.
a tua estrutura espiritual. Talvez o diabo levantou um vento que está sacudindo, que talvez algumas coisas estão caindo ao teu redor, mas essa tempestade vai terminar por causa do nome de Jesus. Ah, meu irmão, pega essa palavra. Se tem vento contrário hoje, ele vai virar bonança por causa do nome dele. Jesus repreende o vento. Os discípulos ficaram admirados. A Bíblia diz que eles se encheram de admiração e disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmão, se até o vento e o mar obedecem ao nome de Jesus, essa situação, essa causa, esse conflito, essa aflição também há de obedecer essa noite ao poder, ao comando do nome dele. Alguém crê nessa palavra? Todo vento contrário sobre a tua casa, todo vento contrário batendo na tua porta, balançando a tua estrutura, nesta noite eu repreendo no poder e na autoridade do nome de Jesus e declaro: essa tempestade não vai te matar. Jesus está dentro do barco e ele repreende e acalma esse vento contrário. Da glória, recebe. Aleluia. A tempestade não começou por causa de Jesus, mas terminou por causa do nome dele, do poder dele. A tempestade no barco de Jonas começou por causa dele, mas também terminou por causa de uma decisão que ele tomou. Então entenda, existem decisões que nós tomamos, que nós acalmamos tempestades, situações. As nossas decisões, ou elas podem levantar ventos, ou acalmar tempestades. Uma decisão foi tomada dentro do barco de tirar os excessos. Fala para quem está do teu lado, diga: tire os excessos. Fala para ele. Eles começaram a jogar as malas do lado de fora, o vento era muito grande. Eles começaram a jogar as malas, o barco estava afundando. E tem profeta que é peso, que é pesado. Nesse caso Jonas era o profeta pesado, mais pesado que mala sem alça, sem rodinha. Era profeta pesado, que precisava ser jogado do lado de fora do barco. Então, meu irmão, entenda algo: Deus levantou aqui no nosso meio, na tua vida, na tua família, um profeta para ser bênção para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, para esse bairro e para essa cidade. Deus não tirou o peixe dentro do mar, mas para colocar no barco, mas tirou quem está dentro do barco para colocar no ventre do peixe. Irmão, se Deus não tirasse, se não fosse uma decisão de Deus, Jonas permaneceria. E existem coisas que, se Deus não intervir, você não sai. Que se Deus não mexer, se Deus não te incomodar, você continua ali. Então esses dias, queridos, observem que Deus, ele vai mover alguns lugares, ele vai te mover de algumas mesas, de algumas amizades, ele vai te tirar de alguns ambientes. E por quê? Porque ele quer te conectar com gente que tem o mesmo propósito. Fala para o seu irmão: Deus vai te tirar de mesas velhas e vai te colocar em mesas novas. Deus vai te colocar em mesas de honra. Eu profetizo em nome de Jesus. Quadrangular Querubins tem mesa de honra sendo preparada para a tua vida. Não imaginava que Deus nos colocaria diante dos príncipes, dos grandes pregadores. Deus está dizendo assim: eu estou colocando vocês em mesas de honra. O Brasil inteiro, irmãos, o Brasil e outros países do mundo estarão aqui com os olhos atentos aqui para a conferência Mulheres Diferenciadas, para a conferência Onça. É Deus dizendo assim: eu estou soprando o nome da Quadrangular Querubins, eu estou colocando em mesas de honra essa igreja. Aleluia!
Jonas desobedeceu. Deus disse para ele: não desça para Tarsis, vai para Nínive. Ele compra passagem e desce. Então tem milagres, irmãos, que ainda nós não recebemos, porque a nossa resposta está demorando. A sua tempestade vai acabar quando você parar de falar não para Deus. Tem tempestades que vão acabar na tua vida quando você parar de ficar enrolando. Deus está te chamando e você está prorrogando. Deus está te chamando. Deus está dizendo: eu te levantei. Você é ganhador de almas. Você vai ganhar a tua família. E você está demorando demais para dizer sim para Deus. E existem tempestades que estão acontecendo porque você está dizendo não para Deus. Então o teu milagre, meu irmão, ele vem na velocidade da tua resposta para Deus hoje. Tem bênçãos, tem milagres que eles estão dependendo da tua resposta para o chamado que Deus já te entregou. Quando Jonas estava dentro do barco, para Deus ele estava do lado de fora. Mas quando Jonas estava do lado de fora do barco, para Deus ele já estava dentro do propósito. É um detalhe: quando Jonas foi colocado do lado de fora, eu nem sei se ele sabia nadar, não sei, mas Deus já havia preparado um meio de transporte para levar Jonas para o propósito, que era pregar a palavra em Nínive. Deus já preparou o meio de transporte, Deus já preparou a condução, Deus já preparou os meios possíveis. Ele só está esperando um sim hoje da tua vida. O peixe não morde Jonas, o peixe engole Jonas. O Jonas não foi parar no estômago, que é lugar de morte, não. O Jonas foi parar no ventre. Fala comigo, ventre. Por que ventre? Porque ventre é lugar de gerar vida. Escuta, essa igreja, ela representa um ventre, é um lugar que vidas estão sendo geradas aqui essa noite. Milagres estão sendo gerados, novas histórias estão sendo geradas. Nós estamos no ventre de Deus essa noite. Talvez alguém pense assim: mas Jonas vai ser morto, vai sair em pedaços lá no estômago. Não, irmão. Se você entrou no propósito de Deus, não vai sair faltando pedaço, vai sair ileso. Entrou inteiro, vai sair inteiro. Não vai faltar pedaço, não vai sair pela metade. A Bíblia diz que Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões, Daniel saiu ileso. Ele entrou inteiro, saiu inteiro da cova. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. Saíram só churrasquinho queimado? Não, saíram inteiro como foram lançados inteiro. E alguém lá do alto dizia: eis que vejo um quarto homem que é semelhante ao Filho do Deus vivo. Ou seja, quem estava com eles dentro da fornalha era o próprio Jesus. Eu quero profetizar sobre a vida de muita gente aqui. Talvez esta luta, você pensa: Senhor, eu não vou sair inteiro desse problema, eu não vou sair inteiro, não vou ser mais o mesmo. Entrou inteiro, vai sair inteiro, não sairá ileso, não sofrerá dano nenhum, porque o quarto homem da fornalha, ele está contigo. Adore, adore, adore o nome dele, exalte, exalte o nome dele. Às vezes, irmãos, as pessoas esquecem que a chave está na mão do Senhor. Ele abre a porta, mas ele também fecha a porta. A porta que ele abre, ninguém pode fechar, mas a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. O peixe engoliu Jonas, ele foi para o ventre. Por quê? Porque para aquele tempo
Porque para aquela estação, o Senhor precisava de um novo profeta. Para aquele tempo, o Senhor estava necessitando de um novo profeta, alguém que não levaria um sentimento de vingança, alguém que não levaria um sentimento para a destruição. Para aquele tempo, Jonas estava sendo gerado no ventre daquele peixe. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui hoje? Para a tua família, para o teu casamento, para o teu ministério, para a tua igreja, o Senhor está gerando um novo Jonas. Deus está gerando novos Jonas aqui essa noite. Irmão, um novo Jonas para viver um novo tempo. Diga comigo, um novo Jonas para viver um novo tempo. Um novo Jonas para uma nova missão. Um novo Jonas, o Senhor está dizendo que vai ser gerado essa noite para viver nesse novo mês que vai chegar, um tempo novo de boas notícias em nome de Jesus. Se você perceber, existe uma semelhança de Jonas com Jesus. O que Jonas tem a ver com Jesus? Tem tudo a ver. Jonas paga um preço para subir no barco. Jesus pagou um preço para subir naquela cruz. O barco que Jonas pega era de madeira. A cruz que Jesus carregou era de madeira. Houve um sorteio onde o nome de Jonas estava envolvido. Houve um sorteio, Barrabás ou Jesus, e escolheram Barrabás. Nenhum osso de Jonas foi quebrado dentro daquele vento do grande peixe. Nenhum osso do Senhor Jesus também foi quebrado. Isso aqui é poderoso. Jonas ficou 3 dias no ventre daquele peixe. 3 dias. Jesus morre na sexta-feira. Vem o sábado e Jesus ressuscita no 3º dia. Por que, pastor? Porque para um novo tempo Deus precisava gerar um novo Jonas. Jonas, ele entra vivo e sai vivo. Jesus, ele morre na sexta-feira da paixão, ele entra no sepulcro, mas no domingo da ressurreição, ele sai com o corpo glorificado. Jonas saiu vivo para levar aquela cidade a um nível de arrependimento. Aquele grande peixe, ele deixa Jonas ali em Nínive. Ele coloca Jonas no propósito de Deus, que Deus tinha preparado para ele. Eu aprendo aqui algo poderoso. O Senhor, Ele é Senhor da segunda oportunidade. Fica de pé no seu lugar. Jonas foi usado pelo Senhor para abrir a porta da salvação para aquele povo. Foi tão lindo que desde ao rei e ao mais simples servo, todos foram alcançados. A salvação chegou desde o mais simples ao mais poderoso, porque Jonas estava dentro da rota, dentro do propósito do Senhor. Senhor, nessa noite, Ele quer gerar novos Jonas aqui neste lugar. Coloque a mão na altura do teu coração neste momento. Feche os seus olhos. O Senhor tem uma segunda oportunidade. O Senhor tem uma segunda oportunidade para você essa noite. Talvez você chegou aqui querendo fugir, mas Deus está dizendo, eu te achei. Talvez você está dizendo, Deus, mas eu, Senhor, não é sobre você, é sobre o nome dEle. Ele está dizendo, quando você estiver dentro do meu propósito, eu vou patrocinar o teu projeto. Feche os seus olhos neste momento. Talvez você tenha tentado fugir, talvez você tenha tentado correr, talvez você já disse, Deus,
Para que tudo isso, Senhor? O Senhor está dizendo: eu estou te levando. Eu estou te levando para mais perto do meu projeto, do meu propósito. Não adianta lutar, não adianta fugir, porque hoje o Senhor da segunda oportunidade, Ele está aqui essa noite.